Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom voltarmos aqui novamente para adorarmos ao Senhor juntos, né? Conforme disse o reverendo Jairão, que a gente já se conhece aí há algum tempo, e é uma bênção estar aqui com vocês. Já falei para vocês, os meus tios foram um dos fundadores lá da igreja do Califórnia, né? O meu tio Amantino com a minha tia Sebastiana. Então, nós sempre tivemos muito contato com esse pessoal. Eu nasci assembleiando, né? Por quê? Sei lá, porque minha família era da Assembleia lá e eu fui lá, eu na Assembleia também. E eu sou crente desde que eu nasci. Nunca fui nada. O que eu sou? Crente só. Esses hinos lá da igreja, B-I-B-L-A, B-I-B-L-A, gravada no meu peito, B-I-B-L-A, Bíblia. Tudo isso na IBD, né, que a gente aprendia. Quem que não lembra de Daniel 1:8? E Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar com os manjares do rei, né? Tudo isso a gente aprendia desde menino, vindo à igreja. E o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado. E eu fico vendo, e quando cheguei aqui já encontrei a irmã, com 98 anos, que maravilha. E já foi uma pregação para mim, na escada. Porque a Bíblia diz que o Senhor que dará longevidade de vida, né? O Senhor que é o dono da vida. E não é uma bênção sentar aqui perto de alguém com 98? Não é qualquer igreja que tem isso, não. 98. E tem uma irmã que está fazendo 90, é isso, esses dias? Hã? Ah, já fez 90. Olha aí. Isso já é uma pregação. Já daí vem uma menininha com 2 anos aqui, já fala amém forte. E ela veio numa marcha aqui, que eu falei, essa vai mandar. Tá no comando aí, né? Maravilha. Isso é igreja. E eu gosto de igreja. Falei com o reverendo ontem, né? Eu gosto de igreja, eu gosto de Jesus, eu gosto dos hinos, eu gosto de estar junto, eu gosto de estar orando, cantando, e gosto desse jeito nosso de servirmos ao nosso Deus. E aí eu tenho uma palavra aqui, o pastor falou, o reverendo falou que era da família, daí eu procurei uma família para a gente falar sobre ela aqui hoje. E eu vou começar lendo no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Se você que trouxe Bíblia e quiser acompanhar, aí na sua Bíblia de papel, né? Porque hoje as Bíblias são todas no celular. No primeiro Evangelho de Jesus, escreveu Mateus, capítulo 1, o verso 5 e só a parte A do verso 6, que diz assim: E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Essa é a genealogia, ou uma parte da genealogia de Jesus que eu quero falar. Daí a gente volta um pouquinho lá no livro de Rute. Eu vou falar hoje sobre a Noemi, sobre Noemi e Rute. Volta lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Depois de Juízes tem Rute. Rute está aí entre Juízes e Samuel. Tem 4 capítulos só, o livro de Rute. E eu vou ler no capítulo 4, a mesma fala que está lá em Mateus 1, repete aqui, olha lá. 4 e versículo 21 e 22, diz assim: E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. É isso. Amém.
E eles me falam, vai ler genealogia? Não, é que tem um sentido aqui, eu vou explicar. O livro de Ruth aqui, logo no capítulo 1, fala que esse livro aqui aconteceu nos dias dos juízes. Então, não fala aqui o tempo que é, mas é no meio. Entre os 15 juízes que houveram, a Ruth está no meio deles aí, a família de Noemi. E essa família aqui mora lá em Belém de Judá. E Belém de Judá é conhecido como a casa do pão. É o lugar onde tem pão. E, especificamente nesse momento aqui, como muitas vezes aconteceram no livro de Juízes, e eu até dei uma grifada aqui, daí vocês não precisam acompanhar não, só como introdução aqui. No 2 e 11 de Juízes diz assim, e fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. O verso 16, levantou o Senhor juízes, mas tão pouco ouviram os juízes. Antes se prostituíram após seus deuses, se curvaram ante eles, desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. Capítulo 3, verso 7. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Verso 12, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Esse povo não cansa de fazer mal. Capítulo 4, os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor. E continua, capítulo 6, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Vai andando aqui, tem mais coisa, o povo não cansa não. Capítulo 10, verso 6. E tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos filhos do Senhor. Serviram aos Balaíns, aos Astarotes, aos deuses, e deixaram o Senhor e não os serviram. Capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Esse é o povo. Até que no último verso de Juízes, que é no capítulo 21 e verso 25, diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Então, no meio dessa confusão está lá a família de Noemi, que o nome dela significa doçura, beleza, essa é Noemi, que casou com Elimeleque, que era um sujeito de posses. Só que como a turma que fazia mal o tempo inteiro, parece que parou a chuva, não choveu. E lá as prateleiras da padaria só tem prateleira, o forno está apagado, não tem pão. Na casa de pão não tem pão. Se na casa de pão não tem pão, vamos procurar pão. E foram procurar pão onde? Em Moabe. Onde é Moabe? Aquela turma horrorosa. A turma de Moabe surgiu do Ló, lembra do Ló? O Ló e as filhas dele, então, aquela confusão, é o Moabe. E Deus dá uma ordem, essa turma de Moabe não é nem para entrar na igreja. Em 10 gerações é proibido ir para a igreja. E essa turma aqui é do Balaco. Fazem sacrifício, inclusive sacrifício humano. A macumba deles é forte. E o Elimeleque, a Noemi e os seus 2 filhos, o Malom e o Quilion, fala, vamos buscar pão lá em Moabe. E foram para Moabe, saíram de Belém, a casa do pão, para ir em Moabe. E esses 2 filhos aqui, parece que já nasceram doentinho, porque Malom e Quilion significa franzininho, tristinho, fraquinho. São 2 meninos que já nasceram doentinho, ou porque está passando fome, ou porque já nasceram no meio da fome. E eles vão para uma terra estranha. E chega na terra estranha, os meninos crescem e casam. Um casa com a Orfa e o Malom casa com a Ruth. E a Bíblia diz que, passado-se algum tempo, morre o Elimeleque.
Elimeleque morre e aí a Noemi já fica viúva. Ela fica viúva, porém ainda tem a possibilidade dos filhos cuidar dela. Mas passados-se 10 anos, o Malom e o Quilion também morreram. Quer dizer, vai por um lugar buscar possibilidade para viver e acaba em morte. O marido morre, os filhos morrem, e a Noemi fala: Deus não gosta mais de mim, Deus me abandonou. O meu nome que é doçura, que é beleza, que é gentileza, o meu nome agora vai ser chamado Mara, porque estou amargurada da vida. Deus não gosta de mim, Deus me abandonou. Porém, depois de 10 anos, ela ouviu falar que em Belém tinha voltado das padarias. Padaria voltou em Belém. Há pão novamente em Belém. E ela fala com a Orfa e com a Ruth, fala: ó, vocês voltem aos seus deuses, vocês voltam à família de vocês, porque eu já estou velha, já não, se eu casasse agora de novo, não teria como arrumar filho para casar com vocês, então vocês, por favor, vão embora. A Orfa olhou e falou: puxa, essa tiazinha não tem mais nada para mim, eu vou embora mesmo, eu vou embora com os meus deuses. Beijou a Noemi e foi embora para os seus deuses. E a Noemi falando com Ruth: vai embora você também, essa já foi embora. Lá, e levantaram a sua voz, tornaram a chorar, a Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. A Ruth se apegou a Noemi. Aqui eu fico pensando, muito provavelmente por esses 10 anos que andaram juntos, a Noemi, apesar de estar naquele momento de dor, de angústia, de questionamento: cadê Deus que eu sirvo? Saí da casa de pão, vim morar no outro lugar e Deus me abandonou, agora eu já estou amargurada da vida. Parece que a vida, na medida que o tempo vai passando, essa possibilidade de ficar amargurado é grande demais. E está lá a Noemi amargurada e falando para Ruth: tu vai embora, porque eu não tenho mais nada a te oferecer. Vai para os seus deuses, quem sabe os seus deuses vão ajudar você. E a Ruth, que andou com Noemi e viu a Noemi, e não está nem vendo, ouvindo e pensando naquilo que ela está falando, mas falou: não me inste a sair de você, porque onde você for eu vou também. E tem mais, eu gostei de você, não só gostei do teu Deus também. O seu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo, onde quer que você viva eu vou viver, onde quer que você morrer, eu vou morrer também. E não vou embora, não te largo. Vou para a casa de pão. É mais ou menos como o filho pródigo, né, que sai de casa, gasta tudo que tem, e depois, quando está trabalhando com porco, com aquela fome, e a fome deve ser um negócio terrível, e ele querendo comer bolota junto com o porco, e ele fala: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui comendo e vivendo junto com o porco, eu vou me embora. E foi o que a Noemi falou. Há pão, o pão voltou. Então a Noemi volta junto com Ruth. E quando Ruth chega em Belém, as mulheres, o povo se reúne e fala: porventura não é essa a Noemi? E ela fala: não sou mais a Noemi. Agora eu sou Mara, eu sou amargurada. Deus me abandonou e trouxe essa aqui também, que não sei nem se vocês vão recebê-la, porque ela é uma moabita. É de outra tribo, ela é daquela turma que contratou Balaão. Contrataram o profeta para amaldiçoar o povo de Israel, era da turma da Ruth. E agora vem Ruth junto com Noemi para casa onde há pão. Sem nada, porque perderam tudo. E naquele tempo havia um tal do remidor. O que é o remidor? Remidor é aquele que paga a dívida do parente.
A terra não era terra para sempre, essa terra aqui é minha, não. Essa terra aqui é sua enquanto você viver. Se você não tiver dinheiro para mantê-la, se tiver alguém que consiga pagar da sua família, esse alguém da sua família vai ser o remidor que vai pagar suas dívidas. Quando chega lá em Belém, eles encontram com Boaz. E quem que é o Boaz? Boaz é parente de Elimeleque, o marido que morreu da Noemi. E o Boaz se encontra com a Ruth, eu não quero ver aqui, eles se encontraram, a Ruth foi lá trabalhar, colhendo espiga, o Boaz vê, e o Boaz nota, conversa com a Ruth, e fala, eu sou o seu remidor. Conversa com Noemi, conversa lá com o outro, tinha um outro remidor na frente. Resumindo a história, o Boaz paga toda a dívida da Noemi e casa com a Ruth. Mas como assim? Um sujeito, um judeu, um israelense, um sujeito de Belém, casando com essa moabita. Quem é essa moabita? E o próprio Boaz fala aqui da Ruth, né? Agora, pois, filha minha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Esse é o Boaz falando de Ruth, antes de casar com ela. E o Boaz casa com a Ruth. E quando o Boaz casa com a Ruth, a dívida toda fica paga, e do casamento da Ruth com o Boaz, nasce o tal do Obed, que nós lemos lá. Nasceu Obed. E quando a Noemi vê aquele seu netinho na mão, o Obed, as mulheres da cidade falam, esse seu neto, que agora é seu filho, melhor do que 7 outros filhos. Deus te visitou, Deus te abençoou. E esse Obed que está no colo de Noemi, é o pai de Jessé. Mas quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi, que 1000 anos depois, nasce Jesus. Irmão, é um negócio tão tremendo, essa história do amor de Deus, e do amor de Deus pelos improváveis, porque a mãe de Boaz é Raabe, outra improvável, que está na genealogia de Jesus, e que eu fico vendo que Deus, nesse grande amor, que a gente não sabe explicar por que é que Deus nos amou, quem andou com Ele, o apóstolo João, não soube explicar e escreveu, Deus nos amou de tal maneira. Que maneira? É tal. O que é tal? É tal. Tal, é uma maneira assim. Assim como que Deus pega o improvável, que é inexplicável. Como explicar o amor de Deus? Não dá. Lá na igreja a gente tem a harpa cristã, que um dos autores, dos escritores, escreveu lá um hino que nós cantamos, e que ele diz, porque Jesus me ama? É uma pergunta. Por que Jesus me ama? E ele mesmo responde, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. E aí, depois de 1000 anos de Obed, ali, uma decisão de Ruth, de andar com a sogra, tem resultado 1000 anos depois, quando nasce Jesus, e ela é uma das avós de Jesus, uma moabita. Você fala, mas como é que pode? Eu falei, não sei também, esse é o amor de Deus. O amor de Deus alcançou nós. E se o amor de Deus nos alcançou, é este amor que é infinito.
e que transforma a desgraça, e da Noemi que perde tudo porque sai da casa do pão. E por que não tem pão na casa de pão? Isso é um questionamento. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E por que o povo está procurando pão onde não tem pão? E o nosso povo hoje, no século 21, estão procurando pão em tanto lugar. E se conforma com tantas bolotas por aí. E são muitos lugares. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muitas, mas muitas possibilidades. Você não precisa saber fazer mais nada, porque tudo vem na sua mão, inclusive. É só pegar o celular, é só pegar o telefone, tudo que você quiser vem. Você quer viajar, hoje é possível viajar para onde você quiser, e o povo está doido procurando, e vão fazer seminários de espiritualidade, e fica lá debaixo da pirâmide, e fica debaixo da luzinha, e fica lá fazendo pão, tal, e aquele vazio continua, porque estão procurando pão onde não tem pão. Jesus é o pão da vida. É Ele que veio e é Ele que é o nosso remidor. Lembra do Boaz? Que pagou as dívidas da Noemi e da Ruth. Pagou. E aí vem Jesus. E o apóstolo Paulo escreve tudo o que era contra nós. A dívida que era contra nós, Ele cravou na cruz do Calvário. Então o Senhor cravou. Então não temos mais dívida. Não preciso mais andar por aí de joelhos, subindo escadaria. Nem preciso acender vela de 7 dias. Descobri que tem vela de 30 também. Tem vela de 30 dias, tem vela de 50 dias. Não precisa mais, porque aquilo que era contra nós, Jesus já cravou na cruz do Calvário. E eu não tenho mais dívida. Eu não preciso mais ler horóscopo, porque meu horóscopo é bom todo dia. E Davi escreve, eu gosto do Davi, que é filho do Jessé, que é neto de Obed, que é bisneto de Ruth. Quem que é Ruth? A improvável. E o Davi vem, se Ruth não quisesse ir com Noemi, não ia ter Davi. Deus ia ter que dar um outro jeito. E daí não ia ter o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele deve estar escrevendo isso para a avó dele. Refrigera minha alma. Ele está falando para Noemi, refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, o nosso remidor, estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos que tem. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de pão por longos dias. Já imaginou se não tivesse Davi? Se não tivesse Ruth, a improvável. Se não tivesse Raabe, a improvável. Então, esse amor de Deus, como explicar esse amor de Deus? É inexplicável. Tem até um hino que nós estamos cantando aí. Ó, impressionante e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só para me encontrar. Só para me encontrar. Quem sou eu? Improvável. Nascido lá na favela do Cipava. Improvável. Quem? Aí meus amigos que procuraram pão em outros lugares, olha, eu tenho 62 anos só. Muitos já morreram. Muitos já não estão. E eu estou aqui ainda. Pareço um meninão. Estou correndo a São Silvestre. Dia 31 agora tem a 100ª. Vamos lá? Tem a 100ª São Silvestre esse ano. É número 100, hein? Nunca mais vai ter 100. A senhora pode ir com a gente também, hein? A senhora vai fazer 98.
a 100ª São Silvestre. Eu estou lá. E aí, mas Arruda, o que aconteceu? O amor de Deus que nos alcançou. E é um privilégio conhecer esse remidor e conhecer o Salmo 103. O Senhor, o nosso remidor, não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Mas quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. E aí ele começa dizendo, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E por isso que a gente vem à casa de pão, para saber que nós não estamos devendo nada para ninguém. O remidor já pagou. Não preciso fazer novena, não preciso passar no corredor dos 52, não preciso ir para a fogueira, não preciso ir para o sal grosso, não precisa. Por quê? Porque o remidor já pagou. Eu não preciso ir em romaria, nem para Israel, nem para Nossa Senhora Aparecida. Se você quiser ir passear, pode, mas vai só passear, porque não precisa, porque tudo que era contra nós, o remidor, Jesus, já pagou na cruz do Calvário. E nós que éramos improváveis, hoje o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a fala. Então, a Noemi e a Ruth nos ensinam aqui coisas sensacionais. Só são 4 capítulos só. Eu fiquei nesses 4 capítulos aqui a semana inteira olhando e me deliciando com tudo isso aqui. E claro, a dor é enorme. O sofrimento de Noemi, a ponto dela falar, eu sou amargurada, eu era doce, mas não sou mais. O verso: assim ambas chegaram até Belém, sucedeu que entraram elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes disse, não me chamais Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Essa é a Noemi, voltou amargurada com a vida. De vez em quando a gente fica, amargurado. Claro que uma dor dessa, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, perdeu tudo, não tem pão, está passando fome numa terra estrangeira, junto com um macumbeiro, uma treta terrível. Então, não tem como não ficar amargo. Mas parece que nós aqui nesse século XXI, a gente fica amargo por menos. Alguém dá uma buzinada em nós já quer ficar nervoso por causa de uma buzinada. Esses dias eu nem sei se fui eu acho que não foi. Eu estava aqui na Autonomista, e vindo, o farol parou, eu parei também, estou parado, está chovendo. Um cara, acho que encostou no meu carro, eu nem vi, não ouvi também, não senti nada, estava chovendo. E o cara bateu no meu vidro, falou, você bateu no meu carro? Falei, bateu. Falei, rapaz, mas eu não vi não, hein? Como é que bateu se eu estou parado? Falou, não, o seu carro andou. Falei, andou? Uma confusão. Ele falou, desce aí. Falei, rapaz, está chovendo, não vou descer não. Falei, bateu o seu carro? Estragou? Estou aqui. Eu sempre trago o meu cartão. Falei, esse aqui é meu cartão, dá meu cartão, me liga, não vou descer não, tchau. Fui embora. No outro dia o cara me ligou, não sei o que, deu uma arranhada no meu carro. Falei, quanto custa? R$100. Falou, dá o Pix aí, R$100. Tal. Mandei os R$100 para ele. Falei, rapaz, tu vai morrer. Tu vai morrer por causa de um risco. E eu vou te pagar porque eu não vou morrer não. Eu vou morrer até os 120 anos só, e olha lá. E vou morrer contrariado. Agora você, por causa de um risco, está nessa confusão. Daí o cara começou a chorar do outro lado. Não, sabe o que é? A vida está difícil. Eu falei, está difícil, mas não vem querer trazer a sua dificuldade para mim, não. Vai chorar sozinho, vai para a igreja, Jesus te ama. Então, nós estamos brigando por causa de fila. Na farmácia, os caras brigando na fila. Esses dias, no shopping, sabe por que o povo está nervoso?
não tem lugar para estacionar. Mas por que não tem lugar para estacionar? Porque todo mundo tem carro. Quando nós não tínhamos carro, ninguém riscava e não tinha problema de estacionar. Por que não temos de estacionar? Porque ninguém tem carro. Agora, todo mundo tem carro. Se todo mundo tem carro, primeiro, tem trânsito. Não tem vaga para todo mundo no shopping. Bem, eu estacionei o carro lá, eu estou voltando. E tinha uma senhorinha que estacionou o carro, e um carro estacionou na porta dela. E não dava nem para ela entrar. Mas essa dona fez uma confusão, porque ela não conseguia entrar no carro. Daí eu fui andando bem devagarzinho para ver o que ia dar, né? Daí eu olhei que da porta do passageiro dava para entrar. Ela falou, não entro. Eu quero entrar pela minha porta. E eu pensei, tia, entra pela porta e vaza, a senhora vai morrer. Pensando comigo, a senhora vai morrer. E os guardas, tudo do shopping, ligando para todo mundo no altifalante, cadê o carro, de placa tal. Nisso chegou o sujeito, que tinha encostado bem pertinho do carro. E encostou pertinho por quê? Porque o carro dele era um pouquinho mais gordinho e travou. Mas era só entrar pela outra porta. Daí a mulher ficou lá falando, o cara entrou no carro, foi embora, e a mulher não se conformou, e ficava olhando no carro, talvez se não tinha arriscado, ver se não tinha batido. Eu falei, tia, a senhora vai morrer. Então, irmão, entra pela outra porta. Se te travarem, não morre por causa de vaga de garagem, não. Quer dizer, nós temos um Redentor, nós temos uma vida. E a vida é um mistério de Deus, que Deus deu para a gente. E agora, porque está devendo uma dividazinha na Casa Bahia, não conseguiu pagar, ou está... Ai, eu não consigo dormir. Irmão, sabe o que Davi escreveu? Deitei e dormi, porque o Senhor me faz habitar em segurança. E Davi escreve, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, o Salmo 127, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, porque o Senhor dá o sono, ou o Senhor dá as bênçãos enquanto você dorme. E se você não dorme? Então durma, descansa, porque o Senhor pode ter polícia militar, pode ter guarda civil, pode ter exército, pode ter tudo, mas e eu gosto do Salmo 124 do Davi também, e eu já estou terminando, e o Salmo 124 diz, se não for ao Senhor, é o Davi. Quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, não precisa nem ser inimigo visível, pode ser a praga aí que aconteceu esses dias aí, como chama ela? A Covid, que nós nem viu essa Covid, né? A gente nem sabe como que é essa tal da Covid, mas matou um bocado de gente. E aí, e a gente fala, se não for o Senhor, a Covid nos teria engolido vivos. Mas o Senhor nos livrou como de um laço do passarinheiro. É como se a nossa perninha tivesse lá já a Covid engolindo nós, mas aí o Salmo fala, o laço quebrou-se e nós escapamos. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que é o pão. Esse é o pão vivo que desceu do céu. E aqui na IPI do Bela Vista tem pão. Avisa aí para o desigrejado, para quem não quer vir para a igreja, que aqui tem pão. Avisa para a turma, não quero ir para a igreja. Fala, tu vai morrer. Daí nós vamos fazer seu funeral. Vamos chorar por você, mas você vai embora. Vem para onde tem pão. E na IPI aqui tem pão. É prova. A irmã de 98 anos está aí. Está ali, uma prova viva. Criança na cena, os jovens cantando, e nós aqui adorando e dizendo, Senhor,
que a tua boa mão continue sobre nós. Que possamos dizer que nem Samuel. Samuel foi o último juiz, né? O último juiz. Ruth está ali meio no meio dos juízes, e Samuel foi o último juiz. E entre uma luta e outra, o Samuel colocou algumas pedras, uma em cima da outra, depois de uma batalha, né? E falou, essas pedras vão ser um memorial. E essas pedras significam Ebenezer. E Ebenezer significa, até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é o pão, irmão, esse é o nosso pão. Diante da dificuldade, o que nós vamos dizer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Na dificuldade, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E na hora da angústia, porque vem angústia no coração, sei lá por quê, a tribulação vai apertando a gente, sei lá por quê, porque tem carro, porque tem gente que é apertado porque tem carro, tem gente que é apertado porque não tem carro, tem gente que é apertado porque tem que pagar IPTU, tem gente que não paga IPTU, então a vida vai te apertando, se você tem é porque tem, se não tem é porque não tem, você vai apertando, e daí o Davi escreveu, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o nosso pão, essa é a casa de pão. Que o Senhor possa abençoar você, possa abençoar sua família. Não deixe de vir à casa de pão, porque é só aqui, é só na igreja que nós vamos ouvir falar de Jesus, que é o pão da vida, que desceu do céu e pagou, é o nosso remidor, pagou tudo que a gente tinha que pagar, não tem que pagar mais nada, ele já pagou. E diz o Isaías, ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Feche seus olhos. Pai querido, nessa manhã nós estamos relembrando sobre a casa de pão, sobre a vida de Noemi, de Ruth a improvável, de Raabe também, que nasceu Obed, Jessé, Davi, que nasceu Jesus, que é o pão da vida. Senhor, que a tua boa mão continue sobre cada um dos teus filhos aqui na Igreja Presbiteriana do Bela Vista. Guarde cada irmão, cada irmã, cada família, que a tua alegria, Senhor, seja contagiante em cada irmão, e ao sairmos daqui nessa manhã, nesse domingo, nessa semana, nesse ano de 2025, que assim como Ruth viu em Noemi a tua presença, o Deus que morava nela, que todos dessa cidade possam ver em nós também a alegria, o teu brilho, e que nós somos saciados pelo pão da vida que é Jesus. Abençoa cada irmão, continua abençoando o reverendo Jairo, sua esposa, seus filhos, essa comunidade de fé, que a tua graça, Senhor, que o teu favor seja sobre cada um de nós. É a minha oração, meu pedido, abençoa a minha casa também, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.